Agora eu vou ter que viver Agora mais, viu? Tenho que viver bem, porque eu quero ver crescer com saúde, Exatamente, quero conhecer meus acompanhar. netos. Acho que está muito por aí hoje em Exatamente. dia, né? Isso, boa Isso, tarde. boa tarde, é isso mesmo. Depois dos 40, a mulher está tendo uma nova vida, né? Muitas estão optando, inclusive, pela maternidade nessa idade. Então, preparar o corpo para isso, para esse novo cenário, é muito importante. Como é que a gente pode, quando a gente fala de preparar o corpo, o que a gente vem com isso? Primeira coisa, exames, né? As pessoas muitas vezes não dão muito valor a essa parte de fazer dosagem de vitaminas e minerais que são de suma importância para essa fase, para essa idade, né? Nós temos minerais como o magnésio, o cálcio, que são importantes, o próprio colágeno, a quantidade de proteína, e que muitas vezes está defasada. Nós temos muitas vezes erramos na quantidade de proteínas que gerimos. Isso vai atrapalhar aí na qualidade da saúde ovariana, na pele, enfim, em diversas coisas que vão influenciar a saúde da mulher. Porque só através desses exames a gente consegue constatar a deficiência que a gente tem no corpo. Só né? através desses exames. A gente faz uma anamnese para avaliar sinais e sintomas, mas os exames são de suma importância porque é o que vão validar aqueles sintomas que a paciente já está sentindo. E aquilo que está em falta, é preciso fazer aquela suplementação que por muitas vezes, não de imediato ali, talvez não supra, né, tenha que passar uma formulação, mas que a gente encontra também em alimentos. Exatamente. Muitas vezes a gente vai precisar suplementar porque, a depender da saúde dessa mulher, ela vai estar com os níveis muito baixos. Então, às vezes só pela alimentação, talvez aquele nutriente-chave não vai estar, mas é muito importante que a base venha dessa alimentação. Quando a gente fala de alimentação saudável após os 40 anos, o que a gente pode falar é a principal mudança dessa alimentação? A gente passa a comer menos, a gente passa a comer mais, tem isso, não tem? Vai depender muito do estilo de vida dessa paciente, dessa mulher. Se é uma mulher mais ativa, né, a quantidade calórica é diferente de uma mulher, por exemplo, que vem aí sedentária, né? Então, a quantidade de exercício físico que você faz é de suma importância para decidir aí qual é o valor calórico que ela vai ingerir durante o dia. Quais são, falando nisso, Laise, cita pra gente alguns alimentos que são, inclusive, que a gente pode manter esse metabolismo mais ativo, que a gente vem perdendo isso ao longo do tempo, né? Não, nessa questão do metabolismo, que vai interferir muito, a questão da massa muscular, especialmente nessa idade, porque a gente começa a perder massa muscular. Então, se você não tem uma alimentação voltada... Isso é inevitável nessa idade? Perder massa muscular? É uma coisa que vem biologicamente, mas não é inevitável. Nós temos uma tendência maior a perder massa muscular, mas nós podemos evitar através do estilo de vida e alimentação. Então, se você faz uma musculação, às vezes a gente não quer porque acha chato, enfim, mas é muito importante para a mulher fazer a musculação e encaixar nutrientes que são importantes nessa musculação, né? Para esse ganho de massa muscular, porque esse ganho de massa muscular vai manter o metabolismo da mulher, que tende a dar uma caidinha lá em cima. Entendi. Doutora, eu costumo dizer assim, que depois dos 40 anos a mulher vive o declínio. É o declínio. Né? O declínio, vai tudo no ladeira abaixo, digamos assim, né? Então a gente precisa achar um ponto positivo aí para poder se reacender e viver com qualidade, segurança e com muita saúde, né, doutora? Quais são os alimentos que ajudam aí, digamos, na saúde hormonal após os 40 anos? Pronto. Um nutriente muito interessante é o ômega 3. O ômega 3, ele vai agir nessa parte da regulação hormonal. A quantidade, volta aí mais uma vez a proteína, que de fato é muito importante. Minerais nessa fase que são importantes como o cálcio, porque a mulher tende a perder mais massa óssea também após os 40, porque a gente vai entrando naquela fase que a gente chama de perimenopausa. Quando começam aí as variações de progesterona, de estrogênio, que vai influenciar, inclusive, na saúde óssea, na saúde cardíaca. Você falou do ômega 3. Interessante que eu estava lendo um estudo recente falando sobre o ômega 3, que justamente, né, para essa idade, não é qualquer ômega 3, que depende muito da... Eu faço uso, eu tomo ômega 3, na hora que eu vi esse estudo, eu corri para ver lá a bula ali, né? A bula que fala é o que discrimina lá, né? As calorias, tudo, porque tem que ter uma certa... A tabela nutricional. A tabela nutricional. Corri para saber se meu ômega estava condizente com o que o estudo estava revelando ali. Mas depende também muito de concentração, né? Existe esse ômega 3 ideal? Tem.
que é um que traz uma concentração de DHA maior, né, em relação ao EPA, né, que traz esse balanço melhor, né. E uma outra coisa muito importante, é sempre bom ter um selo de certificação, porque hoje o meio ambiente mais contaminado, é mais fácil, esse ômega 3 também está contaminado com metais pesados, então ele passa por uma filtragem, todo cuidado, tem que vir com antioxidante, que é a vitamina E, para preservar esses ácidos graxos lá, então ele é todo bem elaborado. Isso para qualquer idade. Isso para qualquer idade, né? Certo. Doutora, o açúcar, a gente tem que eliminar ele completamente mesmo, após os 40, um docinho ali, acolá ainda pode? Não, eu não sou a favor de eliminar, tá? Porque não tem real necessidade de fazer essa eliminação. Mas o controle é importantíssimo fazer, né? O equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo. É claro, fazer ali uma alimentação que lhe permita ter a liberdade, de vez em quando ali comer uma suquinha, um docinho, mas como base alimentar, não. Realmente certo. Tem que sair. Ó, pra gente finalizar, doutora, o que às vezes tem gente que fala assim, mas isso é bobagem, eu já vivi até agora, né? Tô ótima, não me aconteceu nunca nada. Qual é o ponto, o que precisa acontecer, o que eu preciso ter para, de fato, eu mudar a minha alimentação depois dos 40? Bem, a notícia que eu tenho para dar... Que sinais, né, que indicam que a gente precisa, de fato, mudar essa alimentação? Fadiga, uma fadiga extrema, tanto física como mental, ela pode ser sinal de deficiências nutricionais. É aquela mulher que ela não tem mais coragem para nada. E às vezes você acha que é por conta da idade. E não é. Muitas vezes a falta de um nutriente, nutrientes que são chaves, como a vitamina B12, por exemplo, que está intimamente ligada, até a depressão, inclusive, né, que afeta muitas mulheres nessa fase da vida. Então, às vezes, é uma deficiência de B12. Não é uma fadiga, é porque eu tenho 40 anos. Não, não é normal. Você tem que investigar e fazer a reposição. É isso, viu, gente? Tem que também cuidar aí dos exames complementares para uma base melhor, né, doutora? Olha, eu queria saber sua opinião em relação a isso. Eu estou bem ligada nessa parte suplementar, né? Fiz os exames recentemente, do meu filho também. E eu vi uma coisa, queria que você me dissesse se é verdade, se é mito. Marisa, Carla, queria saber a opinião de vocês também, do Dudu, se vocês já ouviram falar sobre essa questão. Vou falar de cocô, tá? O cocô, quando afunda, quer dizer que a gente comeu bem? O cocô, quando flutua, quer dizer que a gente comeu, isso é verdade mesmo, doutora? Pronto. Vocês já ouviram falar sobre isso, Marisa e Carla? Eu ouvi muito falar disso. Eu já tive essa mesma dúvida, ainda bem que você perguntou, viu, Su? Porque o pessoal que diz que faz mesmo essa análise. E quem é mãe, tá, gente, também faz a análise do filho. Então a gente já fica preocupada, né, Carla? Então bora lá, explica pra gente, doutora. Eu tô curiosa. Quem é mãe vira fiscal de cocô. Né, menina? A gente fica ali no vaso. Mas, enfim, tem um fundinho de verdade nisso. Por quê? Quando você tem uma alimentação, por exemplo, rica em gordura, esse cocô ele vai boiar. Porque a gordura tem esse poder ali de separar, né? Então, ele boia. Quando você tem uma alimentação mais rica em proteínas, por exemplo, ele afunda, porque ele fica mais pesado. Então, tem um fundinho de verdade nessa avaliação. E o cocô, ele pode, de outras formas, dizer também sobre a saúde, né? Se ele vem em pedaços, se ele é contínuo, se ele é em formato de bolinha. Então, muita coisa pode ser avaliada aí no vaso. Não se preocupe não, se você também é daquela que vai lá e olha, viu? Tem que olhar mesmo. Tem que olhar. Doutora? Até porque hoje em dia os estudos apontam que em primeiro lugar tá o quê, né? Tá o intestino, né? A saúde intestinal é a base de muitas doenças, né? Então, a saúde, se a gente parar para pensar, tudo que a gente come e é absorvido e processado passa por aqui. Então, se eu não tenho um intestino íntegro, logicamente eu não tenho uma saúde boa. É isso. Obrigada, Laís. Muito obrigada, doutora. Esclareceu tudo aqui pra gente. Uma ótima entrevista. Viu só, minha gente? Comer bem, é o nosso dever. Viu só, hein, Carlinhos? História esclarecida aí do cocô.